Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Maravilha. Eu sou o pastor Márcio e hoje é comemorado, segundo domingo desse mês de junho, o dia do pastor Batista. E puxa vida, como me sinto feliz e honrado por Deus por ser um pastor. Nunca imaginei isso. Sou muito feliz. E eu gostaria de primeiro parabenizar todos os pastores, todos, independente da denominação. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe muito, a você e a tua família, porque sabemos que não é fácil. E, gente, o mundo está precisando de mais pastores, mais homens que se levantem para fazer a função de um servo, mostrar ao mundo isso. E junto a isso, famílias que apoiem, que entendam o ministério pastoral. E eu queria agora dar algumas, puxa, não me entendam mal, não é dica, mas baseado no meu tempo de ministério, aquilo que eu tenho vivido. Algumas coisas para aqueles que querem o ministério. O ministério é fantástico, fantástico. E depois disso eu espero que vocês entendam, pensam bem e espero que abençoe a vida de muitos. Tá? Mais uma vez estou falando baseado em mim, naquilo que eu tenho vivido, no que eu tenho aprendido e como Deus tem me tratado. Primeira coisa, gente, entenda, o ministério é solitário, tá bom? Ministério pastoral é um ministério solitário. Eu tenho amigos de ministérios incríveis. Porém, se você vai entrar no ministério pastoral imaginando que você vai ter parceria, companhia, tudo, não vai ser assim. Sabe por quê? Porque cada pastor tem a preocupação com a tua igreja. Cada pastor tem a preocupação com o seu rebanho. Todos nós temos nossas crises, nossos problemas. Por mais que nós tenhamos amigos da igreja, que são o que nós chamamos de as ovelhas, pessoas que pastoreamos, eu tenho amigos incríveis dentro do ministério, tanto aqui na Vila Muniz como em outros lugares pelo qual passei. Mas quando eu preciso abrir o coração, eu tenho hoje cerca de dois pastores, amigos meus, que eu posso chegar e abrir, porque são pessoas que entendem. Ministério é solitário, é solitário. E o fato de ser solitário, já vou adiantar, tem uma companheira que te entenda. A esposa do pastor é 50% do ministério fácil. Eu tenho uma esposa fantástica que me entende. E não há ovelhas na igreja que vão entender o que é ser esposa de um pastor. Não há jovens na igreja que entenderão o que é ser filho de um pastor. A tua família será o teu porto seguro, tá? O ministério é solitário e a família é a nossa base. Se a esposa não entender e não apoiar o ministério pastoral, se torna muito difícil, tá? Outra coisa, reconheça as suas limitações. Reconheça as suas limitações, deixe isso muito claro para a igreja. Às vezes a gente, no intuito de precisar de um ministério, trabalhar, nós abraçamos o mundo e falamos sim para tudo. Não, reconheça as suas limitações. Você gosta de aconselhamento? Deixe isso claro. Você não gosta? Deixe isso claro. Você gosta de pregação, estudo, é o teu amor? Deixe isso claro para a igreja. Não é? Deixe isso claro. Seu ministério, seu coração arde por trabalho com crianças, ou com jovens, ou com casais, deixe claro aquilo que você arde o coração e aquilo que você não arde. Certo? Aquilo que fazemos porque amamos, flui. Quando fazemos porque não amamos, não anda. Mas, pastor, e as outras áreas? Deus levanta pessoas. Se na tua igreja, de repente, não tiverem áreas que estejam faltando, significa que pessoas que têm esse chamado não estão cumprindo o papel delas. E aí a responsabilidade delas com Deus, não seu. Entende? Seja fiel ao chamado que Deus te deu. Entenda aquilo que você sabe fazer bem, aquilo que você não sabe. Se esforce para aprimorar, mas tem suas limitações. Particularmente, eu não gosto de construção, não gosto de mexer com construção de igreja, a minha igreja sabe disso. Não gosto de parte administrativa, fazer assembleia para mim é terrível, não gosto disso. Tem uma equipe que me ajuda, que me apoia, certo? Deixe isso muito claro para a igreja. Não queira agradar a igreja, mas a Deus. Paulo falou, importa agradar a Deus do que aos homens, certo? Se você ensinar a tua igreja a ser fiel a Deus, é o que importa. É o que importa. E ser fiel a Deus, a fidelidade, entende-se abrir mão de muitas coisas, entende?
E se você quiser agradar mais a igreja do que a Deus, você vai ensinar a igreja a ser uma igreja mimada, cheio de pessoas mimadas e fracas. Mas a partir do momento que você se preocupa em ser fiel a Deus, entende que seu chamado é tornar pessoas maduras, você entende que a igreja não é tua, certo? A noiva é de Cristo. A noiva é de Cristo. Eu estava conversando esse dia com um colega meu de ministério, o pastor Cristiano Poleto, e ele falou uma coisa bem interessante para mim. A noiva é de Cristo. Não cabe a nós, pastores, querer tomar a noiva para nós. Então seja fiel a Cristo, porque você faz parte da igreja, se é a noiva. Se você for fiel a Cristo, suas ovelhas buscarão ser fiéis a Cristo, não a você. Entende? Então, não queira agradar pessoas. Não queira usar cargos da igreja como uma forma de segurar pessoas. Um outro pastor muito querido que eu tive, o pastor Vanderlei, uma vez falou para mim algo que me marcou. Quando eu era líder de jovens na igreja dele, lá em Itanhaém, ele falou: o que segura ovelhas são pastos e não cercas. Não, dê o alimento que a tua ovelha, dê o alimento que você pode dar, que é a palavra de Deus, e a ovelha decide qual pasto que ela quer andar. Entende? Nós não temos esse poder de segurar. Então não queira agradar a igreja. A partir do momento que você quiser agradar a homens e mulheres, para mexer no ego delas, para segurar elas, você está segurando a força. E quando a obra de Deus é levada na força do braço, ela tem que terminar na força do braço. Mas quando nós entendemos e damos a liberdade para as pessoas estarem conosco, a coisa flui muito mais naturalmente. Proteja a tua família, cara. Proteja a tua família. Entende? Tua esposa é tua esposa, teus filhos são teus filhos. Independente do que acontecer, se você for mandado embora da igreja, se a igreja sair com você, te tirar, você tem a sua família. Mas se a tua família te abandonar, você não tem igreja, será muito difícil. Entende? A responsabilidade das crianças da igreja não são sua, são dos pais. A responsabilidade dos adolescentes e jovens da igreja não são suas, são teus pais, são dos pais deles. Tá? Quem tem que fazer os filhos terem o amor e o desejo de ir para a igreja não é o pastor, são os pais, certo? Nós não somos pais deles, nós somos pais dos nossos filhos, nós somos esposos das nossas esposas, basta, isso é ministério familiar, entende? Lembra lá atrás, seja fiel a Deus, o que a Bíblia manda é exatamente isso, ensinar com que cada um seja responsável por tua família, e a melhor maneira de a gente fazer isso é sermos fiéis à nossa família. Se eu sou um bom esposo, eu ensino a igreja, aos homens da igreja a serem bons esposos. Se a tua esposa é uma ótima esposa, ela ensina as demais irmãs da igreja a ser uma boa esposa. Se nós pastores formos bons pais aos nossos filhos, nós ensinamos a igreja como ser bons pais. Se formos fiéis a Deus, a igreja entenderá o que é ser fiel a Deus também. Proteja a sua vida emocional, cara. Puxa vida. Entenda que não basta, às vezes não vale a pena engolir muito sapo. Se você engolir muito sapo, você vai ter um brejo dentro de você e você vai ferir quem não merece. Seja duro quando você precisar ser duro, mas seja muito amoroso quando você tiver que ser amoroso. Entende? Às vezes, no medo de perdermos pessoas ou família, deixamos de pastorear e deixamos de dar um puxão de orelha quando necessário. Isso nos faz mal? Não. Leu as cartas de Paulo? Leia as cartas de Paulo e veja como ele é duro quando precisa ser duro, mas muito amoroso quando é amoroso. Lembra-se de Jesus. Jesus é muito duro quando ele precisou ser duro. Ele nunca obrigou as pessoas a seguirem ele, mas ele falou que quem estivesse com ele, ele daria a vida. Então eu acho que um dos desafios do pastor: não tenha medo de ser duro, de chamar a atenção quando tiver que ser. Poxa vida, mas quando tiver que abraçar, dar um beijo e chorar junto, faça. Somos humanos, tá? Seja fiel ao chamado que Deus te deu, cara. Ao chamado que Deus te deu, e não queira viver o chamado do outro. Como pastor, eu acho que é muito difícil isso, sabe? A gente vê dando certo na igreja do outro e vamos tentar fazer na nossa. Não. Se está dando certo o ministério de terceira idade na outra igreja, talvez na sua não dê. Se está dando certo o ministério de ação social na outra igreja, talvez na tua não dê. Se está dando certo o ministério de esporte na outra igreja, talvez na sua não dê. Por quê? Porque é um chamado específico para você. Ao que Deus te chamou? A missões, cara. Talvez a igreja vai ter a tua cara e vai ser forte em missões.
Entende? Eu acho que é um problema que nós temos muito com o pastor, né? Nós buscamos, às vezes, métodos, na verdade. O que está dando certo no outro, não. E às vezes a gente busca aquilo que está dando certo na outra igreja, esquecemos de ser fiéis ao chamado que Deus nos deu. Aonde arde o teu coração, cara? Aonde arde o teu coração? Seja fiel ao chamado de Deus. Pedro foi fiel ao chamado de Deus, a pregar aos gentios. Paulo foi fiel ao chamado de... Pedro foi fiel a Deus no que foi pregar aos judeus. Paulo foi fiel a pregar a gentios. E os dois deram certo. Cada um estava errado no ponto de vista do outro. Um achou que eu estava errado. Mas os dois estavam sendo fiéis ao chamado de Deus. Entende? Aonde Deus vai te chamar? Ministério de louvor, a sua igreja vai ter esse perfil. Ministério de casais, a tua igreja vai ter esse perfil. E o resto Deus vai levantar pessoas na tua igreja. E entenda, se existe lacuna na tua igreja, se há ministérios na tua igreja que não tem líder, significa que há pessoas na tua igreja que não estão sendo fiéis ao chamado que elas têm a Deus. Então não queira tampar esses buracos, senão o pastor vai estar sendo líder de jovens, líder de criança, líder do ministério infantil, líder da terceira idade, porque aí vem, pastor precisa disso, pastor precisa daquilo, aí lembra-se, a gente tem que, aí por medo de ser fiel, a gente quer ser fiel à igreja e não a Cristo, e por medo de desagradar aos irmãos, a gente está abraçando tanta coisa e não estamos fazendo nada direito. Então, relaxa, seja fiel ao chamado que Deus te deu, a obra é dele, não pense, não seja um pastor para buscar ter uma igreja grande. Deixa que a igreja cresça de maneira orgânica, saudável no tempo de Deus. Às vezes a igreja do irmão está sendo tão benção, de um trabalho tão lindo, de repente vai para 5.000 pessoas em um ano, e você está com uma igreja que talvez parece que não desenvolva. Relaxa, você está sendo fiel a Deus, você está tranquilo, você está dormindo com a consciência tranquila. Tô, pastor, ótimo, é isso que importa. Nós fomos chamados para ser fiel a Deus, não a igreja. E a obra da igreja, e o mais preocupado que a igreja cresça é Deus, não somos nós. Certo? E por último, o nosso trabalho é em vida, mas a nossa aposentadoria será nos céus. Cumpra, exerça teu ministério com excelência, que o nosso galardão está nos céus. Não estamos aqui para ser aplaudidos por homens, não estamos aqui para fazer social com ninguém, nós estamos aqui para agradar a Deus. E por isso que para mim esse ministério é fantástico. Eu não sou digno de ser pastor. Sou o pastor Márcio de Itariri, o Faustão, o Bactéria, aqueles que muitos conhecem meu passado. Eu acho muito feliz, fico muito feliz quando colegas, olha, Faustão, você virou pastor, Bactéria, você virou pastor. Cara, Deus deu esse privilégio. Eu que tive uma adolescência tão complicada, uma juventude em alguns momentos tão difíceis. O Márcio, que teve problema com bebida, Márcio que muitas vezes usou drogas, o Márcio que algumas vezes andava nas praias de Peruíbe para fazer os boy, para roubar boné, o Márcio que foi estudar no colégio agrícola, que foi expulso do colégio agrícola, o Márcio que na sua juventude, de maneira tão imatura, casou-se com seus 23 anos, devido à imaturidade, se divorciou. Esse Márcio que fez tanta coisa de errada, Deus olhou e falou assim, cara, eu quero você para minha obra. Não vou entender Deus, entende? E eu tenho que ser fiel a esse chamado. Então, se Deus me chamou, se Deus tem sido misericordioso comigo, me deu uma esposa maravilhosa, que me entenda, está nos presenteando com uma filhinha, tem me dado uma igreja que me ama, que cuida, que me pastoreia e que me dá o privilégio de pastorear, se Ele tem feito isso por mim, poderá fazer por você. Então, se você pretende um ministério, cara, é fantástico. Não há, te digo, não há coisa melhor no mundo, mas também não há coisa pior no mundo. Porque você pode ser um excelente médico, entenda, você pode ser um excelente médico. E você pode trair a tua esposa, você pode dever dinheiro para todo mundo. O cara não vai deixar de te procurar porque o cara precisa de um médico. Você pode ser um excelente advogado, mas você pode ser um tranqueira. Você pode dever para todo mundo, você pode trair a tua mulher, mas você é um bom advogado. As pessoas vão te procurar aqui, não importa. Um pastor não. A vida particular, a vida pessoal de um pastor influencia totalmente no seu ministério. Entende o peso? Esse é o nosso chamado. E quem nos chama é Deus. Então, cara, se você tem um chamado para ser pastor, pense nessas coisas. Entenda. Paulo, quando chamou Timóteo, fala assim para Timóteo, vem sofrer comigo as obras como um soldado.
Então Paulo fala para Timóteo que é sofrido o ministério. Mas é tão louco que mesmo Timóteo sabendo do sofrimento, mesmo Timóteo sabendo das dores, Timóteo segue a Paulo. Porque Timóteo via em Paulo um líder e Timóteo pensa assim, eu quero, se for para sofrer, eu prefiro sofrer. Que loucura, né? Mas porque Paulo era um líder que inspirava. Então eu te digo, o ministério não é para louros, o ministério não é para aplausos, o ministério é para sofrer. Fomos chamados para sofrer. Mas sabe o que é maravilhoso? Que quem cuida das nossas feridas é Deus. Quem cuida da nossa dor na alma é o Espírito Santo. E não há privilégio maior. Deus abençoe, parabéns a todos os pastores, colegas. Tá? Um beijão. Não tenha medo. Tenha esperança. E eu quero, desculpa, terminar com um texto fantástico, que está em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 12. Tá? Aqui Samuel, um dos maiores profetas e homens de Deus que já teve, ele está velho. Ele está velho. E ele diz assim, 1 Samuel capítulo 12. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora, e aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos exploraste nem nos oprimiste. Tu não tirastes coisa alguma das mãos de ninguém. E Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. Gente, o profeta Samuel está velho, está acabando o ministério. E ele pergunta para o povo: eu subornei alguém, eu fui corrupto com alguém, eu tratei mal alguém, se eu fiz isso, por favor, me cobrem. E o povo disse: não, Samuel, você não fez nada disso. Este é o meu desejo. É o meu desejo de chegar no final do ministério e poder olhar para trás e saber que eu fui fiel a Deus, que eu não me corrompi, que eu não aceitei suborno, que eu quis agradar mais a Deus do que aos homens. Em que a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, lembre-se de mim, talvez não como um pastor de líder de uma igreja de 10 mil, 100 mil pessoas, mas como alguém a quem eles podem se orgulhar. E se as pessoas mais próximas de nós puderem olhar para nós e se orgulhar, entendendo que somos limitados e falhos, entendemos que cumprimos o nosso papel. Que possamos chegar ao fim do nosso ministério como Samuel. Tá? Interessante que Samuel não teve sucesso na vida familiar, seus filhos não pisaram na bola com Deus. Isso mostra que a decisão cabe a cada um. Existem muitos pastores, homens de Deus, que infelizmente não têm seus filhos nos caminhos do Senhor. Entenda, não é culpa do pastor, porque chega uma hora que cada filho, cada menina, cada menino tomará sua decisão. Entende? Mas ore por seus pastores, orem por eles, orem por suas famílias. Deus abençoe a todos. Feliz Dia do Pastor. Um abração. E não tenha medo, tenha esperança.